Olá! Bom, todo mundo já ouviu falar do Bolsa Família, certo? É um dos maiores programas de transferência de renda do mundo. Mas, por trás daquela ajuda financeira, existe uma arquitetura, uma engenharia social muito complexa, que foi desenhada para influenciar o comportamento de milhões de famílias. E é isso que a gente vai desvendar aqui. Vamos entender como as regras do programa funcionam na prática, como um grande experimento, moldando ações do dia a dia e revelando um dilema bem fascinante. Na sua essência, o Bolsa Família é mais do que só um auxílio. É uma estratégia de governo. O objetivo é bem claro: usar a transferência de renda para promover direitos que são fundamentais, como saúde e educação. A ideia é criar uma ponte, sabe, entre o alívio imediato da pobreza e o investimento de longo prazo no futuro dessas famílias. Então, para a gente entender como essa influência toda acontece, primeiro a gente precisa dar uma olhada nas bases do programa. Quais são as regras do jogo e o que exatamente se espera das famílias que participam. Vamos lá. O programa foi criado lá em 2003 e, olha, cresceu muito rápido, se tornando um dos maiores do seu tipo no planeta. O desenho dele sempre teve esse objetivo duplo. De um lado, dar um alívio financeiro imediato, para ontem. E do outro, ao mesmo tempo, garantir que essas famílias tivessem acesso a serviços essenciais. E é aqui que entram as famosas condicionalidades. O benefício financeiro, ele não é um presente sem compromisso. Ele vem junto com algumas responsabilidades que a família assume. Basicamente, tudo gira em torno de duas grandes áreas: manter as crianças frequentando a escola e a saúde da família toda em dia. E na parte da educação, as regras são bem específicas, bem diretas. Crianças e adolescentes ali de 6 a 15 anos precisam ter uma frequência na escola de no mínimo 85%. Já para os mais velhos, de 16 e 17 anos, essa exigência é um pouco menor, cai para 75%. Esses números não são aleatórios, de jeito nenhum. Eles são os alvos comportamentais centrais do programa. Ok, mas a grande questão é: como uma regra que está lá escrita num papel, num documento oficial, vira uma ação de verdade? Como é que essa instrução se transforma numa criança ou num adolescente indo para a escola todo santo dia? E a resposta para essa pergunta, ou pelo menos uma parte dela, pode ser encontrada numa análise acadêmica bem interessante de 2015. Esse estudo olhou para o Bolsa Família através das lentes da análise do comportamento. E essa perspectiva, ela revela uma dinâmica muito curiosa. O primeiro conceito que a gente precisa entender é o de comportamento governado por regras. O que é isso? Bom, é quando uma pessoa age de um certo jeito simplesmente porque uma instrução, uma regra, mandou. A motivação não vem do resultado natural daquela ação. Ela vem de uma consequência que foi criada artificialmente, que nesse caso é o quê? O dinheiro do benefício. E o oposto disso é o que se chama de comportamento modelado por contingências. Aqui, a ação é aprendida e mantida por causa dos seus resultados diretos naturais. Por exemplo, uma pessoa que estuda não por causa de uma regra, mas porque o ato de aprender, de entender o mundo, já é uma recompensa em si. E essa diferença, ela é crucial. De um lado, você tem a ação ir à escola, sendo motivada por uma consequência artificial, imediata, de curto prazo, o dinheiro do Bolsa Família. Do outro lado, essa mesma ação seria motivada pelas consequências naturais, de longo prazo, o aprendizado, a socialização, as futuras oportunidades. O programa aposta na primeira, esperando que com o tempo ela leve à segunda. Só que essa aposta traz um risco, um dilema, que os pesquisadores do estudo chamam de insensibilidade. O que acontece quando seguir a regra se torna a única coisa que importa, independente de todo o resto? Essa citação do estudo de 2015 vai direto ao ponto. O risco é que o comportamento de ir à escola se torne insensível às suas consequências naturais. Traduzindo, o aluno está lá, de corpo presente, mas pode não estar conectado com o propósito real da aula, que é aprender. Para entender isso, a analogia do casaco é perfeita. Pensa assim: uma mãe diz para o filho, use o casaco. A criança, para obedecer a regra e não ter problema, vai lá e coloca o casaco. Só que, e se for um dia de calor de 40 graus? Não importa. A criança vai usar o casaco mesmo assim. A ação dela se desconectou totalmente da realidade, da temperatura. Ela está apenas seguindo a regra, e não a contingência natural, que seria se aquecer quando está frio. Isso nos leva a uma pergunta fundamental. Se a única motivação para ir à escola é o benefício, o que acontece se a experiência na escola em si não for positiva, se não for, de alguma forma, recompensadora? Pois é, isso pode levar a consequências bem negativas.
A frequência na escola fica totalmente dependente do benefício. Se o benefício acaba, a frequência pode acabar junto. A presença física na sala de aula não garante o aprendizado. A responsabilidade pelo estudo acaba sendo da regra, e não do valor que a educação tem. E isso entra em conflito com outras realidades difíceis, como a necessidade de um trabalho informal, a violência no entorno da escola ou simplesmente o desinteresse. Certo. Agora, vamos avançar um pouco no tempo para ver como essa estrutura toda se comportou ao longo dos anos e tentar conectar essa análise mais teórica com a trajetória real do programa. A linha do tempo é bem clara. O programa nasce em 2003. Aí, em 2021, ele é temporariamente substituído pelo Auxílio Brasil, que trouxe algumas mudanças. E, finalmente, em 2023, o Bolsa Família retorna, mas de cara nova, reformulado e com um foco ainda maior justamente nas condicionalidades que a gente está discutindo aqui. Hoje em dia, o programa está financeiramente mais forte. Existe um benefício mínimo de R$ 600 e adicionais bem importantes para a primeira infância, para gestantes e para os jovens. Tem até uma regra de proteção, que é bem interessante, que tenta suavizar a saída do programa se a renda da família melhorar um pouco. E com isso a gente volta para aquela atenção central. O Bolsa Família se provou muito eficaz em fazer as pessoas seguirem a regra de ir à escola. O grande desafio, que continua até hoje, é como garantir que essa regra não só governe um comportamento, mas que ela ajude a modelar um novo comportamento, que é o desejo genuíno de aprender, um desejo que se sustente sozinho. Essa é uma questão que fica para todos nós refletirmos.